Sejam muito bem-vindos ao Rebobina e nós estamos de nova temporada com o nosso novo estúdio, não é mesmo, Anny? Esse estúdio lindão, né? Ficou muito bonito esse estúdio. Ficou muito bonito. E aí, vocês gostaram do estúdio? Porque nós gostamos demais, né? Eu adoro um pretinho e esse aqui ficou show de bola. E assim, gente, hoje nós temos um tema para iniciar nossa nova temporada também muito legal, sensacional, porque é um dos temas que eu mais gosto. E aí, Anny, qual que é o tema? O tema de hoje é sobre documentários brasileiros. Isso aí. O primeiro documentário que a gente tem para indicar para vocês é o documentário sobre a mulher na casa abandonada. Que é um documentário que ele foi... Quando que ele veio mesmo? Foi na época da pandemia, né? Isso. Na verdade, sim, ele é um documentário que surgiu num podcast. Tem toda uma história, né? Tem toda uma história. Nossa, e é muito legal, gente. Se vocês forem assistir, vocês vão se apaixonar, porque é uma história, assim, que você é investigativo, então você quer saber cada vez mais e é muito legal. Então, tudo começou lá na pandemia com o jornalista Chico Felitti. Então, o Chico Felitti estava na pandemia, então ninguém podia trabalhar, ninguém podia sair de casa, e o que ele fazia para sair de casa era sair com o cachorro dele lá em São Paulo. Então, ele saía de casa, dava uma passeadinha, Ele saía com a câmera dele também, que ele contava, Isso, né? Exatamente. E aí, nessa passeada dele, ele percebeu que tinha uma casa abandonada, uma casa, assim, de alto padrão, mas que já estava abandonada há muito tempo. Num bairro extremamente nobre de São Paulo, né? Isso, exatamente, num bairro extremamente nobre. E aí, ele percebeu que nessa casa abandonada morava uma mulher. E ele começou a se interessar pela vida dessa mulher. E essa mulher era, deixa eu ver aqui o nome, é a Margarida Bonetti. A Margarida era a dona da casa. E aí ele começou a conversar com ela e começou a descobrir muito sobre a vida dela, e aí ele lançou um documentário sobre a vida da Margarida, né? É um documentário extremamente interessante, impactante, que você vai conhecendo a história daquela mulher e descobre que, na verdade, ela é uma fugitiva dos Estados Unidos, porque ela é uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos. Com o marido dela, né? Com a família, né? Com o marido e com o filho, mas ela cometeu um crime nos Estados Unidos. O marido dela, na época, né, foi preso relacionado a esse crime, mas ela fugiu aqui para o Brasil e nunca pagou pelo crime que ela cometeu. Então, é muito legal. É um documentário, é um podcast já muito interessante, né? Ele é só em áudio e você já fica muito interessado. E aí agora eles lançam o documentário pela Prime sobre todo esse caso. E aí você tem novas informações, você tem toda a narrativa com a cinematografia do documentário, né? Você vai, não é só você escutar, né? Que era o podcast dele antes de vir o documentário. Agora tem todas as imagens da casa abandonada dentro, a galera, fazendo a busca dentro da casa, tem toda essa questão audiovisual que você começa a pegar mais os detalhes, né? É bem legal. Nossa, é muito interessante, é um documentário muito, muito cativante. E o que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, Anny, o que é? Porque nesse podcast você vai conhecer uma das figuras das coadjuvantes, assim, coadjuvantes não, da protagonista dessa história, que é a Hilda dos Santos, que é a empregada deles. Então, quando eles vão para os Estados Unidos, eles levam uma empregada, né, para cuidar da casa, como ela não conhecia ninguém nos Estados Unidos, ela ia precisar de ajuda, eles eram uma família que tinham muitas condições financeiras, né? Então, eles levam lá uma empregada, que é a Hilda Rosa dos Santos. A dona Hilda é levada para os Estados Unidos, só que lá acontece o grande fato, o crime, né? Que ela acaba sendo escravizada pelo casal, né? Então ela vive quase que uma escravidão lá. Então ela dorme no porão, esse porão, você vai ver no documentário que era um lugar terrível, aparece tudo, um lugar bem úmido, um lugar sem condições, não tinha banheiro, ela não podia usar o banheiro da família. Então ali você vai ver toda essa narrativa acontecendo, né? Até você vai ver mais fatos da Hilda no documentário do que no podcast. Então você vai conhecer ela, vai ver, então é bem interessante. E no documentário também aparece bastante a questão dos vizinhos do que quando eles moravam nos Estados Unidos, né? Isso. Então, todos desconfiavam de alguma coisa, mas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? Até sair à tona o caso e ela fugir. Então, aparece de tudo, né? Muito legal. Acho que essa questão no documentário também deles irem atrás dos advogados
lá nos Estados Unidos, pegar, tipo, mostrar a casa onde eles moravam nos Estados Unidos também, né? Vizinhança, as ruas. Bem interessante. E ela foi praticamente salva pelos vizinhos ali, né? Que começaram a ver que a situação estava bem complicada. Eu acho que outra informação legal da gente falar é que esse documentário, ele é dirigido pela Katia Lund, que a gente comentou em outro episódio, que também dirigiu A Cidade de Deus, né? Que é um filme importantíssimo nacional, então você vai ter também a direção da Katia nesse documentário, né? Sabe, mas tem uma crítica pra fazer no documentário que eu senti falta da fala do Chico Felitti. Ele falando mais, sabe? Não sei se você teve essa impressão. No primeiro episódio ele deu ele falou, apareceu um pouco mais, né? Mas nos outros ele ficou mais isolado mesmo. Dá uma falta porque quem começou toda essa investigação foi ele, né? Porque a galera daqui ninguém sabia, né? Então, que quando explodiu isso foi até... Eu tava vendo porque foi na pandemia e eu usava bastante a rede social que ele postou antes, que era o Twitter. E foi aí que a galera começou, tanto que no Twitter, quando o pessoal acabou, o caso foi pegando mais... Foi ficando mais conhecido aqui na região. No Brasil. Quando o caso começou a ficar mais conhecido aqui no Brasil, a galera do Twitter fez toda uma multirão pro pessoal que morava em São Paulo ir na frente da casa fazer um protesto. E teve, né? E teve o protesto. Teve muita gente, tipo, super revoltado com o caso por conta, né, de racismo, escravidão e tudo mais. Que teve essas coisas que aconteceu com a Dona Hilda. Então... E teve até o caso que ficou bem famoso também da questão dos animais, porque ela tinha animais. Ela maltratava os bichinhos, né? Tanto que a Luísa Mel foi lá. Nossa, sim, foi toda muitas uma história coisas. Que aconteceu aqui também, né? Isso. Então, assim, é muito interessante de você acompanhar tudo isso. Por isso que vale tanto a pena assistir esse documentário. E também assistir o podcast que está disponível no YouTube. Ele foi lançado pela Folha de São Paulo. Então, assim, porque eu sou muito fã de podcast também, então pra mim já foi muito legal ouvir os podcasts, mas você poder ver, ter essa questão, igual você falou, da cinematografia, ela também dá um tchan, né? Dá um tchan, você ficar mais imersiva, assim, você começa a entender mais o que aconteceu. E aí, quando ele fala principalmente da casa, que tanto dos Estados Unidos quanto da casa abandonada, você consegue entender o porquê que realmente ele achou estranho aquilo, né? Então, o documentário tá perfeito. Perfeito. Ele tá disponível na Prime, então se você quer assistir, quer conhecer essa produção, são 3 episódios, então assim, ela não é nem uma série documental longa, ela é super curtinha, são só 3 episódios, vai valer a pena, você não vai perder o seu tempo. Isso aí, né, Anny? Vamos então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos agora do nosso intervalo e agora com um outro documentário com um pouquinho mais tenso aí, um crime que pegou o Brasil inteiro, né? Todo mundo ficou chocado. Um crime super pesado e o nome desse documentário é Tudo sobre Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Esse documentário, ele tá disponível na Netflix. E ele também é uma série documental, né? Assim como que a gente falou no bloco anterior, só que ele tem 4 episódios. E você vai conhecer um pouco mais a fundo a história da Elise Matsunaga, que foi a mulher que assassinou seu marido, né? Então, assim, foi um crime bárbaro que aconteceu aqui no Brasil, que chocou. Nacional, né? Nacional, muito por ser numa classe alta, né? Então, eram pessoas de uma classe bem alta. E outra também pela forma brutal que foi o crime, que foi um crime terrível, né? Se eu não me engano, aconteceu quando? Foi em 2012, eu acho. Ai. É 2012, isso aí. Aconteceu em 2012 e eu lembro que quando saiu isso em reportagem, notícia, não sei o que, todo mundo ficou chocado, né? Não tinha nem palavras, na verdade, porque é muita brutalidade, né? E também por ela ser uma mulher pequena, né? Como que ela conseguiu, ainda... Como que ela fez o que fez, né? Exatamente, ainda hoje existem muitas teorias de que ela teve ajuda, de que ela não fez sozinha, apesar de que ela vai dizer que ela fez sozinha o crime, que ela cometeu o crime sozinha, mas ainda existem teorias que vão dizer que sim, alguém deve ter ajudado ela a cometer esse crime. Mas assim, é um crime bárbaro que chocou o país e ele foi lançado, esse documentário. Ele foi lançado, como eu já falei, né, pela Netflix no ano de 2021. Esse documentário, ele polemizou um pouco, porque muitas pessoas dizem que o quê? Que eles quiseram, e realmente foi uma tentativa talvez até de melhorar a imagem da Elise, né? Porque ela já saiu da prisão, ela já tá em liberdade, ela já cumpriu a pena. E hoje ela tenta restituir, né, o relacionamento com a filha que ela tinha com o marido. Então, isso foi ali teve até uma jogada com os advogados para melhorar a imagem da Elise, né?
E algumas pessoas, que eu até ouvi em alguns podcasts falando que, nossa, eles romantizaram, a gente fica com dó da Elise, você acaba não olhando pro crime. Eu tenho uma opinião bem diferente. Quando eu assisti, eu vi tudo, eu vi realmente uma pessoa fria ali falando, sabe? Eu vi que ela é uma mulher fria, ela fez tudo planejado, ela pensou. Então, assim, eu acho que vai muito da interpretação de cada um, né? Sim, isso que eu ia falar, depende muito do que a pessoa tá assistindo ali, o que ela sente, né? Exatamente. Mas o que eu achei desse documentário também, que é igual como você falou, ele pega muito mais a pessoa, Elise, do que o crime que ela cometeu, né? Isso. É mais a imagem dela, é mostrando quem ela foi, de onde ela veio. Inclusive, ela é aqui do Paraná, né? Nossa quase que conterrânea. Ela é paranaense da cidade de Chopinzinho, que é próximo aqui, né? Da nossa cidade, aqui na nossa região. E ela vem de uma realidade, é uma mulher muito pobre, ela acabou se prostituindo, então ela tem uma história de vida bem triste, bem difícil. E aí ele acabou conhecendo ela dentro dessa vida de prostituição, né? E acabou gostando dela e se casou, os dois juntos tiveram uma filha. E ali o crime acabou acontecendo porque ele estava se relacionando com outra pessoa. Era caso de ciúme, traição, essas coisas, né? É bem interessante esse documentário, principalmente pelo fato desse senso crítico, de você, sabe, olhar a informação e poder tirar as suas próprias conclusões, né? Então eu acho isso muito interessante, quando a gente vê algo e você vai tirando ali as suas conclusões. Então ali vai mostrar toda a narrativa da história da Elise, de como eles se conheceram, de como tudo aconteceu e o porquê que ela realizou aquele crime. É claro que nada justifica uma pessoa tirar a vida de outra pessoa, isso não tem... Não temos, né, argumentos para falar sobre isso, mas a questão é o porquê ela cometeu. Então ele acaba focando nisso, né? Ao meu ver, né, eu acho que existe um pouco desse romantismo de, poxa, ela cometeu porque houve uma justificativa, mas eu também vejo ali uma pessoa fria, uma pessoa que fala do que ela fez com uma falta de sensibilidade muito grande, porque quem sabe do crime sabe que foi um crime brutal, né? Ela esquartejou o marido, então é algo bem pesado, e ela fala isso de uma maneira muito leve. Né? Leve. Por exemplo, essa parte que ela fala, eu achei muito interessante porque ela conta no documentário porque muitas pessoas o que ela fez foi algo muito cirúrgico, né? Então não teve muita sujeira, então foi algo de alguém que tinha um conhecimento. Ela era, se eu não me engano, técnica de enfermagem, né? Não lembro muito bem. E aí ela cometeu o crime, então as pessoas, alguém deve ter ajudado, foi muito cirúrgico, não teve muito sangue, não teve muita sujeira. Só que no documentário ela fala, eu era uma caçadora, eu caçava animais de grande porte, então eu sabia o que eu estava fazendo. Poxa, você cometeu um crime desse, e aí você fala naturalmente, não, é porque eu sou uma caçadora, porque eu achei de uma frieza muito grande. Realmente, igual como você falou, vai da interpretação de cada um, né? Mas o documentário é justamente isso, né? Então... E que não existe, um tipo de documentário, né? Tem vários. Tem a questão, igual como a gente falou antes, do caso da mulher da casa abandonada, que é um documentário jornalístico investigativo, né? Isso. Que é, ele contando como ele descobriu e foi atrás disso e como que viralizou aqui de novo esse assunto. Agora, o da Elisa é a parte, criminal, né? Igual como você falou que foi feito pelos advogados, se não me engano. Né? Foi uma ideia, né? Foi uma ideia dos advogados. Junto com os advogados, justamente pra melhorar a imagem dela, né? Tanto que, como a gente comentou, não pega tanto crime. Então, são vários tipos de documentários que existem que fazem... Que tem essa jogada de, que você tem que ter a crítica pra assistir, né? Pra entender. Você tem que assistir com esse senso crítico, com esse olhar crítico realmente, né? Tentando interpretar aquilo. Porque assim, a gente acaba tendo uma ilusão de que o documentário, ele vai ser só informação. Mas não, gente, o documentário... A informação verdadeira? A informação, ali a informação dada, verdadeira, sem nenhum toque pessoal. Mas não, o documentário, ele tem uma direção, ele tem um roteirista, ele tem vários profissionais trabalhando. E é claro que, eu acho que ela merecia uma pena menor. Eu acho que ela cometeu o crime porque ela foi muito injustiçada. Então, a pessoa que tá dirigindo, ela vai dar o seu toque ali no documentário. Ela vai dar a entender, né? Sempre tem aquele negócio de, você... Não na questão de manipulação, mas na questão que você quer que vá pra sair daí, entendeu? Isso, então, você vai levar
ele acaba uma sendo... forma natural, né? Isso, e acaba sendo um pouco opinativo. Então, assim, é uma ilusão você achar que ele é plenamente informativo, porque não é. Então, ele é cinematográfico, então ele vai ter o toque das pessoas que estão ali trabalhando nesse documentário. Mas ele vale muito a pena que você assista com esse senso crítico, olhando, analisando, né? E conhecendo também um crime tão bárbaro que aconteceu. E é muito interessante, eu sempre digo isso para as pessoas porque eu assisto muito documentário. E eu gosto de documentários criminais. E eu assisto muitos que são estadunidenses e muitos que são brasileiros. E o mais interessante de você analisar é a pena. Uma pessoa que cometeu um assassinato nos Estados Unidos, muito provavelmente ela vai ter ela vai pegar uma perpétua. E no Brasil, nós temos uma mulher que cometeu um crime brutal e hoje já está em liberdade. Então, a gente consegue até ver essas diferenças de um país para o outro, né? De um sistema para o outro, que é muito interessante. Isso aí, então. Assistam, não que vão se vale super a arrepender. pena. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Passou muito rápido, né? Acho que é porque é o primeiro episódio. Mas no cenário novo, né? Exatamente, no cenário novo, lindo, maravilhoso, que nós amamos. E na semana que vem, na quinta-feira, nós estamos aqui de volta para contar mais um pouquinho sobre cinema para vocês. 20h30, hein? Não percam, tchau!